Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Madison Cardoso, estudante da espiritualidade. Hoje novamente nós temos um convidado especial aqui respondendo as nossas perguntas, que é o Samuel Teixeira. Ele também é estudante da espiritualidade. E se você não sabe o que é PNL, você vai descobrir nesse vídeo. Então fique aí com a gente. Primeira pergunta, para entender o que é esse assunto, essa ferramenta, o que é PNL? Olá, tudo bem com você? É um prazer estar aqui. Hoje nós vamos tratar desse tema muito importante, de fundamental importância na vida das pessoas, que é programação neurolinguística. Muitas pessoas não conhecem esse termo, mas existe uma sigla para ele que é PNL. Nós vamos usar ela porque fica mais fácil. Então, é muito simples entender o que é PNL. Todo ato de ensinar, de certa forma, é uma forma de programar a mente. Então veja bem, um exemplo aqui. Talvez seu pai, amigo, colega, alguma vez eu te disse: toda vez que alguém te desprezar, te humilhar, dizer que você não presta, você vira as costas e vai embora. Ou então você, por exemplo, está numa autoescola e o teu instrutor te diz assim: quando você for passar num quebra-mola, você reduz, coloca na segunda marcha e passa bem tranquilo, bem suave. Ou talvez você é de uma cultura onde a sua família é toda católica, alguém te diz assim: quando você passar de frente da igreja católica, você faz aquele sinal da cruz, ou sei lá como é que se chama. Então, tudo isso é uma forma de programar a mente para, em determinada situação, você ter certa atitude. Então, isso que significa programar. Veja que é como se fosse um programa. Lembra de um aplicativo de celular? Toda vez que você quer fazer alguma função, alguma atividade, você tem aquele aplicativo próprio para aquela função. Vamos supor que você quer editar um vídeo, por exemplo. Será que você vai abrir o WhatsApp para editar o vídeo? Provavelmente não. Vamos supor que você quer enviar um e-mail para um amigo seu. Você vai abrir o Instagram? Possivelmente não. Então, cada aplicativo tem a sua função. Cada programa tem a sua função. Então, uma pessoa que quer ganhar muito dinheiro, será que nós vamos ensinar para essa pessoa uma cultura de índios? É bem provável que não. O que índio quer fazer? Talvez ele quer procurar, ele quer caçar, matar um animal para poder ter o seu alimento. Talvez plantar aí algum grão, alguma semente, Então, cada cultura é um programa para se obter determinado resultado. Inclusive, outra definição que nós temos para PNL é que a PNL é uma ferramenta de se obter resultados. Então, qual é o resultado que você quer obter? Para cada resultado, nós temos um programa específico. É isso. E a próxima pergunta é: qual a origem da PNL? Bem, muitas pessoas falam assim: surgiu há 50 anos atrás, mais ou menos. Mas será que o ato de ensinar, ele existe de 50 anos para cá? Provavelmente não, Então, esse termo PNL, ele foi criado cerca de 50 anos atrás. Mas, de certa forma, nós sempre ensinamos aos nossos filhos, aos nossos netos, a nossa cultura, a nossa forma de agir em determinada situação. Nós passamos aos nossos filhos as nossas histórias, as histórias que nós ouvimos dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Então, tudo isso é uma programação neurolinguística que deve ser entendido como uma forma de ensinar e fazer com que a pessoa tenha determinada atitude
em determinada situação. E assim nós temos um resultado para cada caso. Aquela pessoa que nasceu numa família de gente rica, milionários e bilionários, ela aprendeu algumas coisas sobre o dinheiro que a maioria das pessoas não aprendem, a maioria das crianças não aprendem. Então, para ela, dinheiro é visto de uma forma assim, que na vida dela existe com muita abundância, que dinheiro é fácil de ganhar. E uma criança que nasce numa família onde existe, vamos dizer assim, muita calamidade, muita miséria, até mesmo a comida parece ser muito difícil de ser adquirida. Então, o que essa criança tem, a crença que essa criança tem em relação ao dinheiro é completamente diferente da crença que uma criança nasce na família de gente rica. Então, todo esse ensinamento que nós recebemos desde a nossa infância até os dias atuais influencia completamente a nossa vida. E tudo isso, de certa forma, é a PNL em prática. Legal. E a próxima pergunta é: por que é importante aprender PNL? Você conhece alguma pessoa que já disse assim: só existe 3 formas da pessoa ser rica. Ou ela nasce rica, ou ela ganha na loteria, ou então ela trabalha muito, trabalha dia e noite sem parar. Esse tipo de pessoa talvez ainda não percebeu a importância da mente, talvez ainda não percebeu a importância da PNL, talvez nem conheça a PNL, não é verdade? Então, veja bem, tudo começa na nossa mente. Não existe nenhuma atitude que nós temos aqui que primeiro não existe um pensamento na nossa mente para então nós termos uma atitude. Eu vou te dar aqui um exemplo. Imagina que nasceu uma criança agora e depois de um mês nós levamos essa criança lá para a China. Nós estamos aqui no Brasil, né? Criança com 1 mês de idade é levada para a China. Será que essa criança, se não tiver mais nenhum contato com brasileiros, nem com os pais, nem com ninguém daqui, será que essa criança vai aprender a falar o português? Será que essa criança vai ter o costume de todo almoço comer arroz ou feijão e na janta também? Provavelmente não. Provavelmente essa criança vai crescer como toda criança chinesa, com os hábitos dos chineses. Ela vai comer a comida que eles têm costume em comer lá, ela vai falar muito bem o idioma da China. Tudo isso vai acontecer na vida dela porque o conteúdo que foi colocado na mente daquela criança é um conteúdo da cultura chinesa. Então agora nós vamos voltar lá no exemplo do dinheiro que nós começamos a falar no início. Talvez essa pessoa que acredita que apenas trabalhando muito ou se ganhar na loteria é que nós podemos ter muito dinheiro, ainda não percebeu que o conteúdo da nossa mente vai determinar a nossa atitude, vai determinar o nosso resultado. E talvez essa pessoa nem ficou sabendo. Eu vou te contar aqui agora. Eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos, na maior rede de loteria lá dos Estados Unidos, da Mega Sena, conforme você quiser chamar, aquelas pessoas que ganharam os maiores prêmios, os prêmios mais milionários lá dos Estados Unidos, inclusive foi na Califórnia. Eles estudaram os 20 que ganharam o maior prêmio. E depois de 10 anos, eles tornaram a voltar nessas pessoas e viu a situação dessa pessoa depois de 10 anos. 18 deles estavam mais pobres do que quando eles ganharam na Mega Sena, lá dos Estados Unidos. Então, por que essas pessoas ficaram mais pobres do que quando elas ganharam o prêmio? Exatamente por isso. Porque o conteúdo da mente delas não está apropriado para lidar com muito dinheiro. Então, o programa que elas receberam talvez diz que ela não pode ter muito dinheiro.
Algumas pessoas acreditam assim que o dinheiro é sujo, que o dinheiro te torna uma pessoa que não pode entrar no céu. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que tem na Bíblia, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Eles, muitas das vezes, ninguém te falaram, mas essa história de camelo, buraco, era totalmente diferente do que a gente conhece aqui. A agulha lá era uma outra coisa, não é aquela agulha que nós utilizamos aqui para costurar, por exemplo. Então, as pessoas que têm esse tipo de crença em relação ao dinheiro, que de certa forma elas acreditam que o dinheiro é sujo, então elas não conseguem ficar com dinheiro. Toda vez que elas pegam uma quantia maior de dinheiro, elas têm uma tendência a jogar esse dinheiro fora de alguma maneira. Jogar fora assim no sentido talvez de doar, talvez de deixar esse dinheiro para outra pessoa, gastar com coisas que não frutificam falando de forma financeira. Então, o conteúdo da mente delas não faz o dinheiro crescer, faz o dinheiro diminuir. E elas vivem apenas com o básico, apenas com o necessário. E todo o dinheiro que entra a mais é um excesso que essa pessoa tem a tendência a eliminar da vida dela. Ela tem uma tendência a deixar esse dinheiro em algum lugar. Por isso que essas pessoas que ganharam os maiores prêmios lá dos Estados Unidos, elas ficaram mais pobres do que quando elas ganharam. Essa é a importância da PNL. É você saber que o que você aprende desde a infância até agora vai determinar aquilo que você vai ter de resultado lá na frente. Inclusive, a PNL é importante porque se você tem um determinado objetivo e aquilo que você tem na sua vida hoje é outra coisa que não tem nada a ver com o seu objetivo, então agora você já sabe que o conteúdo que você vai colocar na sua mente, se for o conteúdo que tem tudo a ver com aquele objetivo que você quer, então você vai caminhando até chegar no seu objetivo. Se você continuar com o mesmo conteúdo que você tem na sua mente hoje, provavelmente você nunca vai sair do lugar que você está, nunca vai chegar no objetivo que você tem. Existe até uma frase sobre isso. As mesmas atitudes geram os mesmos resultados. Então, o que gera as nossas atitudes são os nossos pensamentos, as nossas crenças, aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós acreditamos como verdade. Isso é o que faz nós termos as nossas atitudes. E se as nossas atitudes forem as mesmas, de certa forma, se as nossas crenças, nossos pensamentos, aquilo que a gente aprendeu, não for mudado, não for trocado, se a nossa programação, se os nossos hábitos não forem trocados, os nossos resultados serão sempre os mesmos, nós nunca alcançaremos os nossos objetivos. Então é isso. A importância da PNL é que você utiliza essa ferramenta, essa forma de aprender, essa forma de criar um hábito para transformar a sua vida conforme aquilo que você quiser. E quais os benefícios de aprender a PNL? Quando uma pessoa não sabe nem por onde começar para sair da situação que ela está, o que a gente diz? A gente fala que essa pessoa está mais perdida do que cega em tiroteio, né? Então, é isso. A PNL, ela te dá uma direção. Ela te indica também que o ponto de partida é na mente. Então, talvez não adianta você continuar esforçando mais, sem mudar o conteúdo da sua mente. Tudo começa na mente. Então, aquilo que te ensinaram, a forma como programaram as suas atitudes, os seus hábitos, vai dizer o que você vai ter como resultado. Então, começa na mente. Então é isso. Uma pessoa que conhece a PNL, ela sabe que se alguma crença tiver na mente dela, que essa crença, vamos dizer assim, uma crença negativa em relação àquilo que ela quer, então ela não vai conseguir. Porque tudo está na mente, tudo envolve a mente.
Então, se a tua mente tem um pensamento negativo em relação àquilo que você quer conquistar, você não vai conseguir. Ao contrário disso, se os seus pensamentos, as suas crenças em relação àquilo que você quer te dá toda a liberdade, então você vai caminhar e vai chegar lá. E talvez você pode utilizar de algumas técnicas para você chegar ainda mais rápido. Nós temos várias técnicas na PNL, técnica de modelagem, de espelhamento, de ancoragem, algumas técnicas de persuasão também, para que ao você se comunicar com outras pessoas, você de alguma maneira você ganhe aquela pessoa como sua amiga. E essas técnicas de persuasão, de uma maneira ou de outra, te colocam em posições elevadas. Por exemplo, você começa a trabalhar como faxineiro em uma grande empresa. E você vai ganhando amizades, vai ganhando mais amizades. Então, essas amizades, de alguma maneira, podem te ajudar a você subir de cargo. Então, essas técnicas de persuasões que a PNL traz, porque a forma como a mente funciona é a programação da pessoa. Então, se você entende como é o comportamento das pessoas, a partir daquilo que ela acredita, a partir daquilo que está na mente dela, então você consegue lidar com as pessoas de uma forma mais produtiva, vamos dizer assim. Então, essas técnicas de persuasões que a PNL traz, ela faz você criar uma amizade assim, de forma que você consiga o objetivo que você quer com cada amizade que você tem. Então, dá uma pesquisada sobre essas técnicas que a PNL traz e você vai conhecer ainda mais os benefícios que a PNL traz. Legal. Nós vimos aqui que a PNL é uma ferramenta muito interessante. E uma pergunta muito boa é como que a PNL, né, pode ajudar na nossa vida pessoal e das pessoas à nossa volta? Bem, vamos supor que você quer ajudar uma pessoa que ela acredita em alguma coisa que está atrapalhando ela a conquistar aquilo que ela quer. E quando você vai olhar, existe uma história por trás daquilo que a pessoa acredita. Vamos supor que essa crença faz com que essa pessoa está indo para a direção do norte. Então, aquela história que aquela pessoa acredita como verdade, essa crença leva ela para o norte. E talvez o objetivo, o resultado que essa pessoa de alguma maneira quer, seria um sentido para o sul. É apenas um exemplo metafórico. Então, se você conhece profundamente a PNL, você sabe que se você contar outra história para essa pessoa, uma história que leva essa pessoa para o sentido do sul, por exemplo, metaforicamente, e essa pessoa realmente acreditar na história que você contar, então essa pessoa vai começar a mudar os hábitos delas, vai começar a mudar as atitudes, consequentemente o resultado que essa pessoa vai ter vai ser coerente com a história contada. Então, a história, quando nós colocamos a nossa crença, quando nós damos crédito na história contada, então a nossa vida se torna em função daquela história contada. A pessoa que acredita que conhecimento pode fazer mal, talvez ela acredita naquela história de Adão e Eva, aquela questão lá de que se a pessoa ganhar conhecimento, o conhecimento do bem e do mal, aí vai ser tirada do paraíso, daquele jardim glorioso, maravilhoso, não é mesmo? A partir do momento que Eva conheceu que ela estava nua, ela ficou com vergonha e tentou se vestir, foi lá, conversou com Adão e tal, você já conhece, né? Então, esse conhecimento, ele pode ter uma crença negativa, vamos dizer assim, de que o conhecimento é mau, é ruim, prejudica.
Então essas pessoas, de alguma maneira, elas não vão buscar mais conhecimento para a vida delas. O conhecimento que elas vão obter é somente aquele conhecimento que a família já tem, ou que uma pessoa de muita confiança já tem. Então, talvez estudar para um dentista, estudar para um médico, não que isso seja ruim de forma nenhuma. Nós precisamos de médico, precisamos de dentista. Palmas para essas pessoas que têm esse trabalho que de certa forma é difícil. Mas enfim, eu quero dizer o conhecimento mais aprofundado sobre a realidade. Então, muitas pessoas acreditam que esse conhecimento profundo ele pode prejudicar. E na maioria das vezes, principalmente aqui no Ocidente, essas pessoas acreditam na história de Adão e Eva e que de certa forma o conhecimento ele prejudica. Então veja bem, se você contar uma outra história sobre conhecimento, de que o conhecimento influenciou grandemente na vida da pessoa e que a partir desse conhecimento é que ela teve uma outra atitude e conseguiu o resultado que ela precisava, então pronto, a pessoa acreditando nessa nova história, com um ponto de vista diferente em relação do conhecimento, agora essa pessoa vai ter uma outra atitude. É assim que você pode utilizar da PNL em benefício das pessoas e, consequentemente, em benefício próprio também. Então, a história é uma das formas mais eficazes de você conseguir transformar a crença das pessoas. Talvez você não tenha percebido isso antes, mas a história é como se fosse um fundamento, é como se fosse a estrutura da crença das pessoas. Se você muda a estrutura, você muda todo o contorno, você muda toda aquela aparência da construção, não é mesmo? Eu quero agradecer pela sua presença aqui conosco, espero que você tenha gostado do conteúdo que nós ensinamos, espero que ele possa ser de grande valia na sua vida, que tenha agregado conhecimento de uma forma positiva para você. Muito obrigado, fique com Deus, Namastê.